Gente, o relatório da Fundação Oswaldo Cruz aponta que o número de mortes por chikungunya no Brasil até agosto deste ano foi maior do que todo o total de mortes registradas durante o ano de 2023. Até agosto já foram 159 mortes confirmadas por essa doença, enquanto durante todo o ano passado morreram 122 pessoas. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o médico infectologista, Dr. Marcelo Dai, participa ao vivo com a gente aqui do programa. Dr. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Doutor, o número de mortes aumentou muito, hein? Não tenha dúvida, nós tivemos esse ano, né, a passagem 2023 para 2024, a maior epidemia de dengue do mundo. Isso aconteceu no Brasil. E junto com a epidemia de dengue, outras doenças ganham força, né, como Zika, chikungunya, porque são transmitidas pelo mesmo vetor. Então, o combate ao vetor Aedes aegypti é muito importante se a gente quiser controlar essas doenças, todas elas, né? Dengue também bateu recorde de óbitos esse ano. A gente precisa trabalhar forte para que a gente não repita 2024 em 2025, que a gente corre um risco sério que isso aconteça. O senhor está falando, por que esse risco está tão eminente, evidente, como o senhor está dizendo aí? Por quê? Nós não tivemos políticas importantes no controle do vetor, né, no combate do mosquito. A gente vê que quando começam a aumentar o número de casos, os governantes começam a trabalhar mais, falam muito, cobram da população, mas quando o tempo dá uma estiada, e a gente tem isso muito característico no estado de Goiás, a gente não faz o dever de casa. O lixo continua sendo descartado de maneira inadequada, não há as políticas de prevenção de maneira forte, de maneira intensa. E aí, quando começa novamente as chuvas, a gente vê uma elevação de casos. E como não foi feito nada, a vacinação no estado de Goiás e no Brasil como um todo foi muito ruim, a cobertura vacinal para dengue. Os trabalhos de controle do vetor foram muito fracos e muito incipientes. A gente tem um risco grande de ter uma nova epidemia, uma nova elevação de casos agora, a partir de novembro, dezembro, e o pico normalmente acaba sendo em fevereiro, março. Então a gente tem tudo, o prato é cheio para que outra epidemia surja e os casos aumentem novamente. Doutor Marcelo, qual que é a diferença dos sintomas da dengue para a chikungunya? Os sintomas são muito parecidos, aí a dificuldade de você fazer a distinção no diagnóstico. Dengue, Zika e chikungunya, os sintomas são parecidos, febre, dor no corpo, mal-estar e manchas pelo corpo. O que a gente costuma diferenciar é que na chikungunya dá muita dor articular. As articulações doem bastante. E essa dor articular permanece mais tempo. Então, a chikungunya costuma ter uma chance de complicação, uma chance de permanecer um quadro álgico muito maior do que na dengue. Então, a chikungunya, a gente tem pacientes que ficam meses com dor. Enquanto na dengue você tem um quadro que dura 10 a 15 dias e depois desaparece. Mas na chikungunya não. O quadro de dor articular pode permanecer meses, até anos. Agora, doutor, que é uma complicação maior. Tá, e nesse caso da morte por chikungunya, o senhor está dizendo que os sintomas permanecem, essa dor, meses, anos. Quer dizer, a morte normalmente ela acontece logo no início ou depois também, depois de muito tempo da doença? São complicações do vírus. Normalmente você tem complicações, principalmente nos pacientes que são imunossuprimidos. Você pode ter complicações neurológicas e complicações viscerais. O óbito, tanto na dengue quanto no chikungunya, principalmente na chikungunya, não acontece com tanta frequência, perto da incidência da doença. Mas são complicações, normalmente quadros neurológicos que podem acontecer, normalmente é na fase aguda da doença, não é muito tardiamente não, é na fase inicial dos sintomas. Quando o senhor fala na parte neurológica, é Guillain-Barré? O Guillain-Barré ou encefalite por chikungunya, que é mais grave do que o Guillain-Barré. O Guillain-Barré é um quadro grave, uma neuropatia ascendente, mas normalmente, a maioria dos casos, a doença se resolve. Pode ficar uma sequela ou outra, mas na maioria das vezes não vai a óbito, né? A letalidade do Guillain-Barré não é alta. Mas as encefalites virais
seja por dengue, seja por chikungunya, costuma ser mais grave. Doutor, e qual é o tratamento para quem contrai o vírus da chikungunya? Esse é outro problema, não temos medicação específica. Tem se trabalhado pesquisando alguns medicamentos, mas hoje o tratamento da dengue, da zika, da chikungunya é só sintomático, é só observação, hidratação e analgésico. Nós não temos medicações específicas para tratar essas doenças. Com relação, nós temos a vacina da dengue, inclusive esteve à disposição e muita gente nem foi tomar a segunda dose, né? O senhor acredita que para o ano que vem nós podemos ter mais doses dessa vacina à disposição? É importante que isso aconteça, é importante, não adianta ter vacina, como você mesmo falou, não adianta nós termos vacinas e a população não buscar a vacinação. Então, nós tivemos uma cobertura vacinal, principalmente com segunda dose, muito pequena, muito baixa. Mais de 80% das pessoas que tomaram a primeira dose não voltaram para tomar a segunda dose. E nós temos uma grande chance de ter a vacina contra o chikungunya para o ano que vem. Ela já foi aprovada nos Estados Unidos, o Instituto Butantan já solicitou o registro no Brasil, e a gente espera que a vacina seja liberada no Brasil para o ano que vem. Isso é um avanço muito grande, porque a gente teria uma doença a menos para se preocupar. Uma vacina que foi efetiva, foi eficaz, e que poderia estar sendo utilizada agora em 2025 no Brasil, produzida, né, ou coproduzida por um laboratório nacional, que é o Instituto Butantan. Então, a gente tem tudo para que isso aconteça. Uma outra boa novidade é a vacina da dengue do Instituto Butantan, que é dose única e que também está em vias de ser aprovada, provavelmente 2025 ou 2026, essa vacina vai ser liberada, também mais um aliado no combate à doença. Então, a gente tem coisas importantes chegando, mas, mais uma vez, não adianta termos vacinas e a população não procurar as salas para se vacinar. Quem tomou só uma dose da vacina contra a dengue e não tomou a segunda não resolve, né? Não resolve, a gente não... Inclusive o pessoal pergunta, né? Quanto de proteção eu tenho com uma dose? Nós não temos esses dados. A gente sabe que a proteção não é boa. Pode até proteger por um período curto, mas não dá proteção de longo tempo. O ideal são as 2 doses. O que mais chama atenção, a vacina estava disponível gratuitamente na rede pública para as crianças, né, para os adolescentes, e a população não procurou. Então é importante que a gente entenda que a vacina está disponível e que a vacina funciona quando ela é utilizada. Vacina na geladeira não adianta nada. Doutor Marcelo Dayer, obrigado pela participação do senhor com a gente aqui. Uma boa tarde para o senhor, boa semana. Obrigado. E só lembrando, estamos entrando no dezembro vermelho, até esse lacinho aqui é símbolo disso, mês de combate ao HIV/AIDS, e a gente pede para a população também procurar se informar dos meios de prevenção do HIV/AIDS.